Olá, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita. Mais uma vez estamos aqui colaborando com o programa Espiritismo e Vida da cidade de Pindamonhangaba, a convite do querido amigo Davi, a quem agradecemos pelo convite e por essa oportunidade. Agradecemos também a você que está aqui conosco, nos assistindo agora, que possamos, a partir desse instante, realizarmos as nossas reflexões sobre as situações que existem na vida, para tentarmos melhorar a nossa forma de ver e sentir o mundo. Meu nome é Carlos Gomes, eu falo da cidade de Itajubá, Minas Gerais, faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E neste mês de maio de 2026, nós estamos começando o estudo e a leitura de um novo livro. É o livro intitulado Religião dos Espíritos, ditado pelo benfeitor Emmanuel ao seu tutelado Chico Xavier. Esse livro vai abordar diversos assuntos do nosso interesse, distribuído em 91 capítulos e, claro, sempre à luz da doutrina espírita, tendo como base o Livro dos Espíritos. Para nós espíritas, é um convite à reflexão, e nos chama à responsabilidade frente ao espiritismo, com a nossa mudança de pensamento, e, consequentemente, mudança de conduta também na sociedade em que nos encontramos. E a proposta de Emmanuel é desdobrar as respostas dos Espíritos, que deram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e nos estimulando a fazer o mesmo, sempre estudando de forma racional, ampliando, abrindo essas respostas que vieram do mundo espiritual, sem misticismo, sem rituais, sem superstições ou fanatismos, mas trazendo para o nosso dia a dia, para nos auxiliar a viver e a conviver com tudo e com todos. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 2 desse livro, e Emmanuel vai nos trazer nesse capítulo um tema que considero polêmico, porque pessoas têm opiniões diferentes sobre esse assunto. Mas, por outro lado, é preciso reforçar o que a doutrina espírita fala a respeito, entendendo sempre que espiritismo não proíbe nada, mas esclarece, nos apresenta as leis que regem esse planeta, e comprova, através das reencarnações, a questão da lei de causa e efeito, ou causa e consequência. Então, o título desse capítulo, Emmanuel deu de chamar Aborto Delituoso. E essa página, como todas as outras, foi ditada numa reunião pública, no Centro Espírita em Uberaba, ou Comunhão Espírita Cristã, aqui em Minas Gerais. E essa página foi ditada no dia 9 de janeiro de 1959. Veja que são 67 anos, mas está bastante atual. E Emmanuel, sobre esse assunto, ele faz referência à questão 358 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Curiosidade de todos nós, E os espíritos respondem que sim. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, ele fala que tanto a mãe, ou quem quer que esteja realizando esse ato, cometerá um crime, porque está tirando a vida de uma criança
antes do seu nascimento, impedindo, né, que essa alma passe pelas provas que precisa passar, porque o instrumento das provas, que é o corpo, né, não vai ser formado. Né? Então, veja que essa resposta foi dada pelos Espíritos, né, no Livro dos Espíritos, que é de 1857, e um pouco mais de 100 anos depois, Emmanuel vai nos trazer um pouco mais de explicação sobre ela. E ele começa dizendo o seguinte: muitas vezes nós nos comovemos diante das grandes tragédias, né? Essas tragédias, né, que são apresentadas na mídia, agitam a opinião pública, né? Estamos falando aqui de homicídios que convulsionam a imprensa, né? Mobilizam largas equipes policiais, furtos espetaculares que nós vemos aí, né? Inspirando aí medidas de vigilância, assassinatos, conflitos, assaltos de todo tipo, né? Cria uma guerra de nervos, né? Nos noticiários que assistimos, principalmente hoje em dia, né? Esses noticiários, só notícia desse tipo, né? E para coibir semelhantes fecundações da ignorância, nas palavras de Emmanuel, e também delinquência, erguem-se cárceres, fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação desses infelizes é praticada nas ruas, sem qualquer laivo de compaixão. Isso a gente vê que acontece mesmo, né? E aí ele vai nos chamar a atenção para a seguinte questão: existe um crime que é mais doloroso pela volúpia da crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para gritar, para suplicar piedade, não tem braços robustos, né, que ela possa se confiar aos movimentos de reação, de impedir, né, que isso aconteça. Então, ele está falando do aborto delituoso, onde os pais inconscientes, né, sem saber o que estão fazendo muitas vezes porque não estão vendo, eles mesmos determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. E aí ele diz: homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida. Né? Ele fala: abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma, entenebrece o seu caminho. Fuja do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, que chegam no lar em vosso próprio socorro. E, já que não existe uma legislação humana, né, que vá, né, assinalar, de certa forma, essa crueldade do infanticídio, né, que acontece, repito, nos recintos familiares, na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência essa falta indesculpável que perpetrastes. Então, Emmanuel vai considerar crime o aborto, né, sendo um dos mais graves, porque a criança não tem como se defender.
Então, é interessante pensarmos sobre isso antes, né, que aconteça conosco, com alguém familiar, alguém próximo. Mas quando vamos lendo, continuando a ler, né, o livro dos Espíritos, na questão 359, há uma exceção, né, que ele pode ser feito. Os Espíritos dizem que, se essa gravidez vai colocar em risco a vida da mãe, então, na hora de escolher, é preferível que se sacrifique, né, aquele que ainda não formou o corpo, do que a vida do adulto que já está formado, já está atuando na sociedade, né? É só que esse risco é um risco biológico, né? Um risco de morte, né? Nós estamos falando aqui daquela menina que às vezes fala assim, como acontecia antigamente: nossa, se meu pai descobrir que eu estou grávida, ele vai me colocar para fora de casa ou vai me matar, né? Às vezes a pessoa fala isso, fica com esse medo disso acontecer. Mas no dia a dia, o que a gente vê, né? Felizmente, isso não acontece, se é que aconteceu alguma vez. Mas a gente vê o contrário, como é que a família, quando vê aquela criancinha, né, aceita aquele bebê, ajuda a cuidar, porque é vida, né? Independente de como tenha vindo, é uma nova vida, uma nova oportunidade para o espírito, né? Por isso que vem assim de uma forma que as pessoas olham embevecidas e quando olham não tem coragem de matar. A gente mata porque não está vendo, né? Mas olhar essa criança, né, e jogar no chão, jogar na parede, muita crueldade quem tem, né, a coragem de fazer isso, né? E sempre essa questão foi discutida, né, da pessoa que não tem condição de criar seu filho. Antigamente tinha a chamada roda dos enjeitados, né, que era até legalizado e ficava na porta das santas casas e orfanato, que rodava, a pessoa colocava a criança ali, rodava, e tinha uma porta para dentro, né, da instituição, e essa criança era criada no orfanato, então era oferecida para adoção viva, né? Então é melhor dar para a adoção do que assassinar, né? E uma questão anterior, né, a de número 357, Kardec pergunta algo que também ficamos pensando como espíritas. E o espírito? Qual é a consequência para ele, ele que sofre o aborto provocado, né? Aí os espíritos dizem que é uma existência nulificada, que ele terá que recomeçar. E nós sabemos, né, principalmente através das obras de André Luiz, né, que foi ditada para o médium Chico Xavier, o quanto é trabalhosa a programação de uma nova encarnação, né? Porque exige ali a formação de um novo corpo programado, planejado, adequado àquela realidade que ele precisa enfrentar, a reunião da família certa, né, para que ele possa renascer, né? O espírito precisa se encontrar com os pais para que haja uma aceitação para essa nova trajetória de vida. Às vezes são espíritos, né, que têm situações pregressas para resolver, e aí tem aquela tensão, como a gente vê no livro Missionários da Luz, né? Então, depois de toda essa programação que leva um bom tempo, né, a pessoa aceitar vir, os pais aceitarem que esse espírito venha como filho, olha que está vindo, a porta se fecha, né? Por questões de planos terrenos, né, de situações ali que acontecem, as portas são fechadas. Esse espírito recebe um não. Você não vai nascer. Como é que ele fica? Pensa, né? A porta fechou no momento final ali, a hora que ele estava para chegar aqui de novo. Será que esse espírito vai perdoar e vai voltar para o fim da fila e começar de novo? Né? Até a gente mesmo, né? Às vezes a gente está esperando para ser atendido, está numa fila, a hora que chega lá no caixa, por exemplo, está fechado, vai para outro caixa. Como é que a gente fica? Feliz? Né? Tranquilo? Equilibrado?
E esse espírito, será que ele não vai ficar atordoado e atordoando aquela mãe que o rejeitou por não ser o espírito perfeito? Tudo isso tem que ser pensado como espírito e como espíritas que somos. Porque o que eu tenho aprendido na vida? Que nós só estamos aqui para e pelo outro. E o que nos impede de sermos felizes realmente é algo que a gente sempre repete nas palestras, nos estudos, nas leituras: egoísmo. Ego, eu, tem muito eu na minha vida. E esse eu forma um paredão à nossa frente e nos impede de vermos o outro, de estarmos com o outro, de até vermos o outro. Não vemos o outro. Muitas vezes a gente passa na rua, não somos vistos ou não vemos as pessoas que vêm com um olhar nos pedir, nem que seja um bom dia. Muitas vezes saímos já olhando no celular, o tempo todo olhando para a mão com olhos baixos e não olhamos para frente. Esse é o mundo, não é? E o que a espiritualidade faz para nos auxiliar? Nos permite ser pai, mãe. E quando nasce o primeiro filho, esse paredão do egoísmo começa a ruir, porque aí a gente vai aprender, né? Nem que seja na marra, a exercitar a renúncia por amor a esse novo ser que a gente já começa amando, sem entender o porquê, como acontece, né? A se devotar para o crescimento desse ser e pensar nele primeiro do que a nós próprios. Esse é o grande aprendizado. Claro que, quando estamos falando aqui de pais e mães que assumem a paternidade, a maternidade e ajudam o crescimento desse espírito que nos foi confiado por Deus para tomarmos conta e educarmos, evangelizarmos e conduzi-lo para ele de volta melhor do que quando ele chegou, né? Então eu penso também que tanto esse tema, né, aborto, quanto outro tema pesado também, que é o autoextermínio, quando a pessoa comete esses atos, no momento que ela comete, ela deve estar fora de si ou então pensando muito somente nela mesma, na sua dor, no medo de enfrentar a vida, a sociedade. E o medo é tão grande a perda da razão também, que ela não pede ajuda. Ela só quer se livrar da dor, né, daquele peso, de alguma forma, né? Nós estamos aqui também querendo julgar, sentenciar quem passou por isso, que cada um sabe de si, né? Mas o objetivo, como é o objetivo de Emmanuel também, provavelmente, é alertar os que ainda não fizeram e que, por um problema sério, podem estar pensando em fazê-lo. Porque no momento de crise, no momento de dor aguda, a gente perde a razão e só o emocional fala por nós. E se o emocional não está equilibrado, passam essas vontades pela nossa cabeça. Qual é o antídoto? Qual é a prevenção? O que a gente tem feito nas casas espíritas, que ajuda muito. Estudos, reflexões que os livros espíritas nos trazem, como esse que nós estamos estudando aqui, nas palestras que assistimos, a fortalecimento nos fluidos de um passe, porque aí quando acontecer, né, e pode acontecer com qualquer um, nunca se sabe, a gente vai estar mais equilibrado, fortalecido para tomar a melhor decisão e não matar ninguém, nem a nós mesmos, porque a gente veio na vida para viver, né? Divaldo Pereira Franco, que esse mês também está fazendo um ano, que ele nos deixou aos 98 anos, ele escreveu um livro, este livro aqui, chamado Divaldo Responde, e um dos temas desse livro, né, conflitos conjugais, pais e filhos, sexualidade, aborto.
Então ele vai responder, ele vai dizer nesse livro, que algumas mulheres abortam porque não querem ter o trabalho de educar esse novo ser, ou porque, como algumas dizem, né, que são donas do próprio corpo, e se esquecem que o feto tem praticamente uma vida independente, é um outro corpo ali dentro. Então, não estamos falando do corpo dela, estamos falando do corpo que está ali sendo gerado. Né? Tanto é que quando se filmou um aborto pelo ultrassom, aparece lá o feto, né, abrindo a boca como se estivesse gritando e querendo agarrar nas paredes do útero para não ser expulso. Olha o desespero do espírito. E aí o Divaldo ele vai nos levar à seguinte reflexão. Se nós achamos justo que o aborto seja legalizado, porque o filho vai dar trabalho, ou mesmo aquelas situações em que o filho tem anomalia, né? Ou a sociedade vai rejeitar, ou a própria mãe vai rejeitar a família, o parceiro, então não querem que ele nasça. Se aceitamos isso, ali na frente, vamos aceitar também que seja legal matar os portadores de Alzheimer, né? Os que sofrem do mal de Parkinson, até chegar a matar os idosos que sejam considerados inúteis. Isso, legalizado, passa a ser natural. Cuidado, que a gente tem uma atitude hoje e não pensa mais na frente. E isso já aconteceu. Né? O homem, principalmente o homem, alguns de ciência, alguns de poder, eles pensam na eugenia, né, do corpo perfeito, do ser perfeito. E já houve tempo, né, de se pensar em eugenia e dar origem à Segunda Guerra Mundial, né, para que se mantivesse somente a raça ariana. E há pouco tempo, com a descoberta da engenharia genética, voltou-se a ventilar essa ideia de eugenia, né? Só selecionar genes para a perfeição. Que perfeição? Que modelo? Se perfeito só Jesus, nós vamos lá achar o corpo e fazer um corpo igual a Jesus? Resolve? Sabemos que não, né? E aí é preocupante, né? Porque quando a gente vê países ditos, né, do primeiro mundo legalizando aborto, legalizando eutanásia, legalizando pena de morte. Por que será que o homem tanto rejeita a vida ou não está entendendo a vida? Quero querer que é porque ainda reine em muitos países e em muitas pessoas o pensamento materialista, né? Que vê a vida somente nesse espaço, do berço ao túmulo. Aí, quando tem um sofrimento nesse espaço, é visto como castigo, né? E que deve ser evitado a qualquer custo. Aí nós vamos ler a benfeitora de Divaldo, né? A mentora Joana de Ângeles, no livro Plenitude, dizendo que sofrimento e dor são alavancas de elevação intelecto-moral do espírito. Se a gente lê, entende, aceita a reencarnação, muda a nossa forma de ver o mundo. E sabemos que podemos, com Deus, com as nossas preces, fortalecer esses que estão, né, enfraquecidos, vacilantes, fragilizados, que pensam que eliminar problema é resolver. Não. Resolver é lutar para achar uma resposta. No lugar de problemas, vamos ler desafios. Somos desafiados a cada instante a dar o próximo passo. Dar um passo já é um desafio de resistência à gravidade para não irmos ao chão.
né? Então, se estamos o tempo inteiro, né, sendo desafiados, por que os desafios maiores nós não aceitamos? Né? Precisamos vivenciá-lo. E lembrando sempre, o que vivenciamos hoje é consequência dos nossos próprios atos, ou dessa ou de outra vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais, né, e anteriores das aflições. Mas para isso tem que aceitar e acreditar e se convencer que é assim. Né? E falando em existências anteriores, foi perguntado a Divaldo, ainda nesse livro, a questão, né, como eu já falei aqui, do espírito, para onde ele vai. Aí ele vai explicar o seguinte: nessa gestação já tinha ali um acoplamento, né, um vínculo entre o perispírito da mãe com o espírito reencarnante. Lembrando que perispírito é o corpo do espírito, né, que ele conserva na desencarnação, e encarnados também a gente tem o físico, o espiritual e o espírito. Né? E aí, quando esse corpo é expulso, corpo físico, né, do corpo materno, essas fixações do perispírito no útero pode ficar algum resquício, complicando, né, a saúde da mãe no futuro. E se o espírito que foi abortado não perdoar, né, esse sentimento de raiva, né, esse ressentimento, vai descarregar ondas de pensamento em direção a essa futura mãe, e essas energias pode ser que fragilize mais o seu corpo, né, que vai estar ali assimilando, causando um remorso, um arrependimento, uma depressão, ou um outro tipo de transtorno. Não fica só no ato em si, tem consequência nessa existência ainda, porque estamos falando de um assassinato, de um homicídio, de um infanticídio. E outra, mais grave ainda, ele pode se tornar um obsessor dessa mãe por muito tempo. Sem assustar, o que fazer? Oração para esse espírito, diariamente, na oração, pedir perdão, falar para ele o porquê, né, que se tomou essa decisão, para ver se ele entende, falar que ele vai ter uma nova chance numa outra gravidez. É o mínimo que você pode fazer. E o próprio Divaldo vai contar a sua história. Ele diz que ele foi o 13º filho, né, de uma família pobre, então ele tinha 12 irmãos, e quando a mãe engravidou, ela foi até o médico, e o médico aconselhou a ela abortar, que era uma gravidez de risco, pela idade já avançada. Pelos poucos recursos, estamos falando aqui de 1927, né? E ela não atendeu a orientação médica e ainda disse, segundo Divaldo, que se ela tivesse que morrer no parto, salvando uma vida, seria uma honra para ela. Mãe de 12 filhos, querendo salvar um que ainda viria, 13º. Olha a grandiosidade desse espírito. Agora vamos pensar, se ela tivesse aceitado fazer o aborto, quem nós teríamos perdido? O movimento espírita, a doutrina espírita, teríamos perdido Divaldo Franco, um dos maiores expositores da doutrina espírita mundo afora. Olha como é que a gente não sabe o que vem a seguir para tomar essas decisões precipitadas. E eu conheço vários casos, você deve conhecer também, de pessoas que iam abortar, não abortaram, e essa criança, ao se tornar adulta, é que cuidou da mãe, cuidou da família, e né, auxiliou em tantas situações que, se não tivesse nascido, teria sido pior. Né? Uma outra coisa também que foi perguntado para Divaldo, que preocupa as mães, né?
em relação às gravidezes de crianças com deficiência física ou mesmo mental, aquela que vai nascer, né, com má formação e vai ter pouco tempo de sobrevivência, né? Nós tivemos aí uma série de casos de microcefalia, né, de anencéfalos, que ia para a mídia e ficava toda uma discussão. O que Divaldo falou para essas mães? Para elas agradecerem a grande oportunidade de amar que está sendo oferecido a elas, mesmo nessas circunstâncias dolorosas. Porque aí volta de novo, né? Se eu não pensar como um egoísta e pensar no outro, no espírito que precisa vir, está havendo ali uma reabilitação para o espírito. Ele precisa passar um tempinho que seja nesse corpo mesmo deformado, mesmo com anomalia. E ele mesmo dá um exemplo desses 12 irmãos, o sétimo era uma menina. Ela nasceu com hidrocefalia, né? Cabeça maior. Ela não falava, ela não ouvia, ela não enxergava. Então, era uma vida vegetativa, mas durou 7 anos na cama, com essa mãe, né, que nós vemos aqui, que se dedica a seus filhos, cuidando, né, com seus fluidos, com seu amor, permitiu que ela ficasse 7 anos. E aí, mais para frente, quando ele se tornou espírita e trouxe algumas informações do lado espiritual, ele ficou sabendo que essa sua irmã, em outra encarnação, tinha sido um suicida, né? Então veio para ficar no corpo, para valorizar o corpo, para resgatar esse débito. Então vejam que nós não entendemos muitas das coisas que nos acontecem e temos que lembrar, se existe Deus e Ele é soberanamente justo e bom, tudo vai ficar bem, está tudo certo. Deus vê tudo o que acontece. Então não vamos escolher o pior. E ainda nesse livro, né, Divaldo Franco Responde, tem uma mensagem da sua mentora, Joana de Ângeles, que ela diz que aquilo que parece casual, destrutivo, é sempre efeito de uma programação transcendente, espiritual, do lado de lá, que tem como objetivo a ordem e a harmonia, mesmo que aqui no plano terreno a gente não perceba, não entenda isso ainda, né? Então, o espírito progride através das experiências que lhe facultam desenvolver o conhecimento intelectual, né? Lapidar as impurezas morais primitivas, transformando em emoções relevantes e libertadoras. E mesmo que a pessoa tenha uma doutrina religiosa, o comportamento moral pode permanecer materialista, utilitarista, ainda aferrado às paixões decorrentes do egoísmo. De novo, cuidado com esse monstro devorador que está em nós, ele que nos impede de sermos felizes. E ela diz, na convicção espiritual, é que devemos definir as condutas saudáveis. Essas, sim, são motivos de elevação que nos impelem sempre para frente, sempre ao dever, sempre à razão mais sensata. E ela ainda lembra o caso, né, que na Grécia Antiga, a cultura espartana, quando a criança nascia com alguma imperfeição, não servia para as guerras, que eles guerreavam o tempo inteiro. Então elas eram assassinadas. E em outras tribos também primitivas, as crianças imperfeitas eram atiradas nos rios para morrerem afogadas. Aí ela pergunta, qual a diferença entre a atitude dessa civilização antiga grega e o primarismo selvagem dessas tribos e a sociedade moderna? Né? Os que não aceitam crianças que venham com anomalias, tem diferença? Onde nós avançamos ou somente sofisticamos
as maneiras de matar. E ela termina a mensagem dizendo para as grávidas: compadece-te e ama o filhinho que se encontra no teu ventre, suplicando-te sem palavras a oportunidade de redimir-se. E assim amanhã você será coberta de bênçãos e de felicidade. E para encerrarmos com algum caso real, trago aqui esse livro de André Luiz, né, ditado a Chico Xavier, No Mundo Maior, onde, na vida espiritual, nós vamos encontrar o benfeitor Calderaro sendo procurado por uma mãezinha desencarnada, né, pedindo ajuda para sua filha que estava encarnada e vivendo uma situação difícil. Uma filha que fora muito bem cuidada, né, mimada, criada com muitos caprichos, por isso mesmo não desenvolveu responsabilidade com o trabalho, né, com as suas obrigações. E bastou a mãe desencarnar que ela se aventurou pela vida, aproveitando a liberdade, que a gente acha que nessa liberdade de fazer o que se quer, se é feliz. E aos 20 anos saiu para conhecer a vida, escondido ali das pessoas da casa. E aos 25 anos se viu grávida, solteira, rica, de boa família, com um nome a zelar. E estava ali naquele momento que a sua mãe lhe pediu ajuda a Calderaro, tentando se desfazer desse filho que carregava no ventre, que era um obsessor que já caminhava com ela, mas que tinha aceitado vir como filho, né, para ressarcir esses débitos passados na bênção da reencarnação. Então, veja, ele foi convencido a vir, estava aceitando, já estava todo um processo ali sendo realizado, né? Só que André Luiz nos diz que a situação mental dela era de lastimável desvario. Ele entra no quarto, e vê uma jovem se debatendo no leito em convulsões atrozes. Ao seu lado, uma enfermeira, olhando ali com uma certa indiferença, encarnada. E do outro lado, desencarnado, do outro lado da cama, desencarnada sua mãezinha, em oração, em lágrimas. Então, veja que ela já tinha procurado médicos, né, para poder realizar esse ato, e, inspirado pela espiritualidade, os médicos não aceitaram realizar o aborto, e ela começou, né, a se intoxicar com drogas venenosas e estava ali para que a enfermeira fizesse o serviço. Então, André Luiz narra que a paisagem orgânica era ao mesmo tempo comovente e aterradora. A infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo. Foi dominada, assim, por impulsos desintegradores desses sentimentos que foram transviados. E aí a mente dela, né, que estava totalmente desequilibrada, André Luiz vendo e narrando, né, desciam para o seu corpo irradiações como se fossem estiletes escuros, né, que iam até a região genital, né, para as trompas, para os ovários, chegava no útero, e esses estiletes já estavam atingindo aquele embrião com 4 meses de formação. E seu pensamento, ela gritava que não queria, só expulsar, né, eliminar, ficar fora, enquanto que o espírito, de certa forma, telepaticamente, conversava com ela em pensamento, dizendo que queria, né, que ela o mantivesse ali, que ele fosse poupado, que ele queria reencarnar, que ele estava disposto a trabalhar e resgatar as suas dívidas com ela. Olha a oportunidade que ela estava tendo. E ela ali raivosa, irada, dizendo que nunca o receberia, que preferia morrer a ter que tomá-lo nos braços como filho. Olha o sentimento que a gente traz de outras vidas que precisam ser resolvidos, né? E quanto mais ela pensava dessa forma trevosa,
mais os jatos, né, daqueles estiletes desciam para agredir, né, dentro do seu ventre aquele embrião. E aí ela vira, né, para a enfermeira e diz, né, que estava cansada, que não aguentava mais esperar e que a intervenção deveria ser feita naquela noite mesmo. Calderaro, então, põe a mão, né, sobre a fronte da enfermeira para intuí-la, para inspirá-la, e para que ela dissesse à jovem, né, que não, que tentasse um pouco mais, mas ela estava decidida, agredindo, né, verbalmente a enfermeira, e a enfermeira tem a intuição, lhe dá um sedativo e ela adormece. Quando adormece, seu espírito, com o perispírito, desdobra, né, ele se expande, sai do corpo, e ela se encontra com a mãe dela, né? O espírito desencarnado começa ali um diálogo, até uma discussão, ela acusa a mãe de não tê-la educado direito, né? Ela é responsável por isso, e a mãe não consegue demovê-la dessa ideia de eliminar a criança. E aí ela volta para o corpo e exige que a enfermeira faça a intervenção. E aí André Luiz vai narrando, né, que ele estava observando a reação do embrião que estava ali sendo violentado, aderindo às paredes, querendo ficar, brigando para ficar, mas acabou sendo retirado à força. Então, o futuro reencarnante, que não estava em condições de perdoar, por até já ter sido obsessor, se transforma agora num verdugo do psiquismo materno, palavras de André Luiz. E aí ele ainda na briga ali, ele consegue, de alguma forma, produzir um sangramento, uma hemorragia violenta e abundante, que vai levá-la à desencarnação. Então, Calderaro comenta, observando a cena, que a desencarnação, né, estava ali já na iminência, questão de horas, e que nada mais poderiam fazer a não ser orar pelos dois, porque naquele momento se consumava para ambos um doloroso processo de obsessão que não se sabe quanto tempo vai durar, e agora uma obsessão recíproca, com amargas consequências no espaço e no tempo. Triste história, né? Só que acontece, continua acontecendo. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é um caso real de rejeição de um filho que, mesmo sendo inimigo de outras vidas, é a oportunidade desse resgate. Quando Jesus fala, reconcilie-se com o seu inimigo, a melhor forma de reconciliar é tê-lo como filho, porque você vai mudar um sentimento em relação àquela criança, para começar a se entender. Né? Um outro livro também que tem história semelhante é esse aqui, ó, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, que eu, né, recomendo que leiam, quem quiser conhecer mais, é a história de Julinda, né, que também rejeitou o filho e teve uma consequência drástica. Né? Como sempre, é um homicídio, não vamos esquecer disso. Porque o que a gente aprende no Espiritismo e devemos nos convencer e levar para o nosso dia a dia, que o que existe é vida, somente vida. Uma vida que vem de Deus para um aprendizado na escola da Terra. E cabe a cada um de nós aprendermos a viver e deixar viver. E como pais, sejamos os melhores professores de vida, o suporte para o crescimento espiritual desses seres que nos são confiados por Deus, né, para que a gente eduque, evangelize e encaminhe para Ele melhor do que quando eles entraram, independente da situação, como eles chegaram aqui. Então, que possamos auxiliar a caminhada deles todos, fazendo o nosso melhor, e ao fazermos o melhor, nós subimos juntos. E todos nós nos encontraremos um dia no alto da montanha, assim como Moisés, esperando o Messias prometido, com os braços abertos,
para ganhar o seu abraço da vitória pela conquista. Esse Messias libertador e amoroso. Então, sigamos a nossa caminhada optando pela vida, sempre e infinitamente. Porque, lembrando aqui da música do saudoso compositor Gonzaguinha, naquela que perguntava a vida, o que é, a resposta é uma só. É bonita e muito bonita. Que Deus nos abençoe. Um abraço e até a próxima.